Grandes mudanças se aproximam do povo brasileiro. Em breve teremos eleições gerais. Os níveis de ansiedade estão crescendo e percebemos o alastramento de pensamentos catastróficos vindo dos mais diversos pontos do espectro ideológico. Para muita gente, 2019 significará o início de uma era de declínio e barbárie, caso seus candidatos não sejam eleitos. Mas será que tudo isso é apenas uma distorção cognitiva em massa? Afinal, temos motivos suficientemente fortes para antecipar uma catástrofe? O movimento ambientalista tem respostas elegantes para essas perguntas. Se tem uma área do conhecimento que está acostumada a refletir sobre o tema da catástrofe, é a área ambiental. Conservacionistas lidam com pensamentos catastróficos há pelo menos 300 anos. Um ícone embrionário desse tipo de pensamento foi Thomas Malthus e o seu livro Ensaio sobre o Princípio da População. Esse livro influente profetizou um futuro de muita fome e conflito, pois segundo Malthus, a população crescia a uma taxa geométrica enquanto a nossa capacidade de produzir alimento crescia a uma taxa aritmética. Os anos se passaram e a realidade mostrou Malthus equivocado. O inglês subestimou o papel da inovação tecnológica, que revolucionou positivamente nossa capacidade de produzir alimentos. Na década de 70, no despertar do ambientalismo internacional, outro livro de profecias catastróficas também ganhou enorme destaque na mídia mundial: Os Limites do Crescimento. Esse livro, comissionado pelo Clube de Roma, avaliou as taxas de consumo de recursos minerais e profetizou que a humanidade enfrentaria em breve severa escassez de petróleo e outros recursos minerais. O tempo também mostrou que os limites do crescimento estavam equivocados. E nos últimos anos, em contraponto a publicações pessimistas como essas, começamos a ver o surgimento de uma nova literatura apelidada de ambientalista cética. Essa nova literatura tenta mostrar visões otimistas sobre o futuro ambiental da humanidade. Mas, ironicamente, os dados e os anos também estão mostrando que essas visões otimistas nem sempre se concretizam na prática. Temos adiante um futuro confuso. As informações que nos chegam nos dão ao mesmo tempo motivos para ser otimistas e pessimistas. Mas novos estudos científicos estão pacificando essa aparente contradição. Modelagem de sistemas biofísicos e socioeconômicos estão revelando que os componentes bióticos e abióticos da biosfera estão em constante interação, seguindo um padrão que se assemelha a ciclos de crescimento e declínio. Esses ciclos, conhecidos como ciclos adaptativos, estão entranhados sistematicamente no nosso cotidiano e nas mais diversas escalas temporais e geográficas. Quando começamos a perceber esses ciclos, começamos a entender que qualquer alteração no sistema não afeta apenas um ciclo, mas diversos ciclos, e seguindo uma lógica misteriosa. Mudanças, por exemplo, vindas de um novo líder no executivo, podem afetar positivamente e negativamente a nossa realidade, a depender do tema em questão e do nosso referencial temporal. Algumas mudanças só poderão ser percebidas décadas à frente, outras serão percebidas num curto espaço de tempo. Algumas mudanças provocarão melhorias em determinadas áreas e problemas em outras. E as intensidades dessas mudanças, por sua vez, dependerão dos níveis de conectividade e diversidade dos sistemas socioambientais. Quanto mais interdependentes e plurais os sistemas, menores as chances de que pequenas mudanças provoquem grandes alterações. Mas voltando à pergunta inicial, todo esse papo científico da área de modelagem de sistemas socioambientais sugere que a pergunta não é se devemos ser ou otimista ou pessimista. Sempre teremos razões para sermos concomitantemente os dois. Além disso, apesar da insistente retórica de nossos políticos, não devemos acreditar nas suas capacidades de afetar fortemente a realidade. A vida do brasileiro não acontece num vácuo. Somos fortemente influenciados por instituições e mercados externos.
Aqui dentro do Brasil também temos diversos fatores que silenciosamente, mas fortemente, afetam muito o nosso futuro. Quem quer que ganhe essa eleição provavelmente entrará para a história como mais uma força difusa, bem intencionada, mas fracamente capaz de nos guiar para a prosperidade. Num mundo cheio e profundamente conectado, pouco podemos esperar de indivíduos, seja de esquerda ou de direita. À luz da natureza, nosso futuro é um grande mistério.